A palavra de Deus nos introduz hoje de modo especial no significado do tempo. No significado do tempo, no entender que o tempo não é uma realidade estranha a Deus, simplesmente porque Ele quis revelar-se e salvar-nos da história. O significado de tempo, a temporalidade, é a atmosfera da epifania de Deus, ou seja, da manifestação de Deus e de seu amor concreto. De fato, o tempo é o mensageiro de Deus, como dizia São Pedro de Fabro. A liturgia de hoje nos recorda a frase do apóstolo São João: Filhinhos, já chegou a hora, a última hora. E de São Paulo, que nos fala da plenitude dos tempos. Assim, o dia de hoje nos manifesta como o tempo foi, por assim dizer, tocado por Cristo, o Filho de Deus e de Maria, e dele recebeu significados novos e surpreendentes. Tornou-se o tempo salvífico, isto é, o tempo definitivo da salvação e de graça. E tudo isto nos leva a pensar ao final do caminho da vida, ao final do nosso caminho. Houve um início e haverá um fim. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Com esta verdade tão simples e fundamental e tão negligenciada e esquecida, a Santa Mãe Igreja nos ensina a concluir o ano e também os nossos dias com um exame de consciência, através do qual repassamos o que aconteceu. Agradecemos ao Senhor por todo o bem que recebemos e que pudemos realizar. E ao mesmo tempo repensamos nossas faltas e os nossos pecados, agradecer e pedir perdão. É o que fazemos também ao final de um ano. Louvamos ao Senhor com o hino e ao mesmo tempo lhe pedimos perdão. A atitude de agradecer nos predispõe à humildade em reconhecer e acolher os dons do Senhor. O apóstolo Paulo resume na leitura destas primeiras vésperas o motivo fundamental do nosso dar graças a Deus. Ele nos fez seus filhos. Nos adotou como filhos. Este dom imerecido nos enche de uma gratidão plena de estupor. Alguém poderia dizer, mas nós não somos todos filhos de Deus, pelo simples fato de sermos homens. Certamente, porque Deus é Pai de cada pessoa que vem ao mundo. Mas sem esquecer que fomos afastados dele por causa do pecado original que nos separou de nosso Pai. A nossa relação filial é profundamente ferida. Por isto, Deus mandou seu Filho para nos resgatar com o preço de seu sangue. E se existe um resgate, e porque existe uma escravidão, nós éramos filhos, mas nos tornamos escravos, seguindo a voz do maligno.
Nem outro nos resgata desta escravidão substancial, senão Jesus, que assumiu a nossa carne da Virgem Maria e morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado e nos restituir à condição filial perdida. A liturgia de hoje recorda também que no princípio existia o Verbo, e o Verbo se fez homem. E por isto afirma Santo Irineu, este é o motivo pelo qual o Verbo se fez homem e o Filho do homem, porque o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, torna-se Filho de Deus. Contemporaneamente, o próprio dom pelo qual agradecemos é também motivo de exame de consciência, de revisão de vida pessoal e comunitária, e nos perguntamos: como é o nosso modo de viver? Vivemos como filho ou como escravos? Vivemos como pessoas batizadas em Cristo, ungidas pelo Espírito Santo, resgatadas e livres? Ou vivemos segundo a lógica mundana corrupta, fazendo aquilo que o diabo nos faz acreditar que seja de nosso interesse? Existe sempre no nosso caminho existencial uma tendência em resistir à libertação. Temos medo da liberdade e, paradoxalmente, preferimos mais ou menos conscientemente a escravidão. A liberdade nos assusta porque nos coloca diante do tempo e diante da nossa responsabilidade de vivê-lo bem. A escravidão reduz o tempo em momentos, e assim nos sentimos mais seguros, isto é, nos faz viver momentos desligados do seu passado e do nosso futuro. Em outras palavras, a escravidão nos impede de viver plenamente e realmente o presente, porque se esvazia do passado e se fecha diante do futuro da eternidade. A escravidão nos faz acreditar que não podemos sonhar, voar e esperar. Um grande artista italiano dizia há alguns dias que para o Senhor foi mais fácil tirar os israelitas do Egito do que o Egito do coração dos israelitas. Foram sim libertados materialmente da escravidão, mas durante a marcha no deserto, com várias dificuldades e com a fome, começaram então a sentir saudades do Egito, quando comiam cebolas e alho. Se esqueciam, porém, que as comia na mesa da escravidão. No nosso coração se aninha a saudade da escravidão, porque aparentemente traz mais segurança, mais que a liberdade, que é muito mais arriscada. Como nos agrada estarmos engaiolados por tantos fogos de artifício, aparentemente belos, mas que a realidade dura somente alguns instantes. Deste exame de consciência depende também, para nós cristãos, a qualidade do nosso agir, de nosso viver, da nossa presença na cidade, do nosso serviço pelo bem comum, da nossa participação nas instituições públicas e eclesiais. Por tal motivo, e sendo também bispo de Roma, gostaria de deter-me sobre o nosso viver em Roma
que representa um grande dom, porque significa habitar na cidade eterna. Significa para cristãos, sobretudo, fazer parte da igreja fundada no testemunho e no martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo. E, portanto, também por isto agradecemos ao Senhor, mas ao mesmo tempo representa uma grande responsabilidade, e Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. E assim perguntamos, nesta cidade, nesta comunidade eclesial, somos livres ou somos escravos? Somos sal e luz? Somos fermento ou somos apagados, exibidos, hostes, desconfiados, irrelevantes e cansados? Sem dúvida, os graves acontecimentos de corrupção surgidos recentemente pedem uma séria e consciente conversão dos corações para um renascimento espiritual e moral, como também para um renovado compromisso para construir uma cidade mais justa e solidária, onde os pobres, os fracos, os marginalizados estejam no centro de nossa preocupação e do nosso agir cotidiano. É necessário um grande e cotidiano comportamento de liberdade cristã para ter a coragem de proclamar a nossa cidade, que é necessário defender os pobres e não defender-se dos pobres, que é necessário servir os mais fracos e não servir-se dos mais fracos. O ensinamento de um simples diácono romano nos pode ajudar. Quando pediram a São Lourenço para levar e mostrar os tesouros da igreja, levou simplesmente alguns pobres. Quando em uma cidade os pobres e os fracos são cuidados, socorridos e promovidos na sociedade, eles se revelam o tesouro da igreja. E um tesouro na sociedade, ao contrário, quando uma sociedade ignora os pobres, os persegue, os criminaliza, os obriga a mafiarem-se, esta sociedade se empobrece até a miséria, perde a liberdade e prefere o atalho das cebolas, da escravidão do egoísmo, da escravidão da pusilanimidade, e essa sociedade cessa de ser cristã. E nel chiedere perdono ci farà bene domandare la grazia di poter camminare in libertà. Queridos irmãos e irmãs, concluir o ano é voltar e afirmar que existe a última hora e que existe a plenitude do tempo. Ao concluir este ano, ao agradecer e pedir perdão, nos fará bem pedir a graça de poder caminhar em liberdade para poder assim reparar os tantos danos feitos e poder defendermos da saudade da escravidão e de não nostalgiar a escravidão. A Virgem Santa, que é justamente o coração do templo de Deus, quando o Verbo que era no princípio se fez um de nós no templo, ela que deu ao mundo o Salvador, nos ajude